vamos lá, né? Boa tarde, gente. Fechou. Bom, eu sou o Gutenberg, eu sou aqui de Recife, estou aqui com meu amigo William Grilo. Grilo é gaúcho, né, Grilo? Está morando aqui em Recife atualmente. E a gente trabalha no César, né? Que é um centro de inovação que está em várias regiões já do nosso país. E somos designers de interação. Então, nessa palestra, né, de validações de usabilidade com pessoas surdas de forma remota, a gente vai trazer aqui um pouco para vocês do aprendizado que a gente teve nesse processo, né, nesse processo de design, uma experiência que ela se iniciou aí em meados do ano passado e que vem se estendendo aí ainda ao longo desse ano. Tá? Então, vamos lá. Bom, a gente queria iniciar essa apresentação com uma pergunta, né? Como é que os surdos eles recebem atendimento online? Então, dá um tempinho aí para vocês pensarem em algumas possibilidades. Um segundinho. Bom, imagina que o que vem logo à cabeça, né, é por texto. Talvez essa seja a primeira resposta. E de fato é uma alternativa, né, para os surdos que sabem, né, ler e escrever, mas simplesmente o texto, ele no contexto da pessoa surda, ele não é suficiente. E aí você pode estar perguntando por quê, né? Isso porque quando a gente olha a nível global, a gente vê que 80% dos surdos do mundo eles têm baixa escolaridade e problemas de alfabetização. Aí quando a gente traz esse dado para o Brasil, né, a gente tem que somente 32% tem grau de instrução e apenas 37% dos surdos estão no mercado de trabalho. Então a gente vê aí que o caso do texto ele não é de fato uma acessibilidade plena. Mas quais são as outras alternativas então de atendimento para a pessoa surda, principalmente os surdos não oralizados, né? Bom, tem algumas possibilidades, né, com o auxílio de um amigo ou familiar para essa comunicação, que não traz independência. A gente tem os canais de Libras, quando o serviço ele oferece isso, mas que é minoria, ou solicitando um intérprete terceirizado através de alguma plataforma que oferta esse tipo de serviço. Né? E quando a gente olha para essas duas últimas opções, que traz mais autonomia e dependência para o surdo, a gente está falando das opções que fazem uso da Libras, né, que é a língua materna da comunidade surda e passa por essa língua. Então é nesse contexto, né, que a Lenovo e o César eles estabelecem aí uma parceria com o objetivo de melhorar a experiência do atendimento online da pessoa surda utilizando Libras e inteligência artificial. Bom, mas até chegar o momento da gente validar a solução que a gente criou, dado esse desafio, tem toda uma trajetória aí que precisa ser percorrida e a gente queria compartilhar um pouco dela com vocês. Isso porque, né, a nossa metodologia de design, a gente utiliza o duplo diamante, que a gente diverge e converge mais de uma vez nesse processo, e a etapa de validação, de teste com o usuário, ela está mais concentrada ali no segundo diamante. Todas as etapas anteriores fornecem conhecimentos e aprendizados que ajudam e auxiliaram a gente bastante na hora que a gente foi validar com as pessoas surdas a solução que a gente desenvolveu. E o destaque fica aí, né? É importante salientar que a gente já tem experiência de rodar o duplo diamante e, inclusive, outras metodologias de design no contexto presencial. Mas, nesse caso, como a condução ela se iniciou em meados do ano passado, a gente precisou fazer todos os métodos e técnicas, aplicar tudo isso de forma remota. Então, a gente teve, além da gente desconhecer o trabalho com o público, a gente teve esse fator com relação à pandemia e esse trabalho remoto. Mas beleza, né? A gente saiu ali do zero, como eu falei, a gente não tem experiência com o público, a gente não tinha experiência com essa problemática. Então, por onde que a gente começa? Ter o problema bem definido que a gente vai trabalhar é o primeiro passo. Então, a gente realizou um workshop em que envolveu o cliente, envolveu César e envolveu convidados externos, de forma que a gente pudesse declarar melhor, descrever melhor esse problema. Quem é a pessoa afetada com isso, onde esse problema ocorre, o que de fato acontece
e por que é importante a gente trabalhar esse problema do ponto de vista da pessoa surda e do ponto de vista do negócio, no caso, o cliente. Então, após esse alinhamento inicial, a gente sai dali com uma crença, né, de qual é esse público, e esse público é o surdo não oralizado, que tem muita dificuldade na comunicação em português, e ele comunica-se única e exclusivamente por Libras. Então, essa é a nossa crença, que a partir dela a gente vai explorar e emergir, entender um pouco mais. Mas já fica aí o spoiler de que isso vai sendo atualizado à medida que a gente vai se aprofundando e aprendendo. Então, esse aprofundamento, esse entendimento, ele se iniciou com uma pesquisa secundária, né? A gente utilizou uma abordagem chamada de máquina do tempo, e que além da gente entender qual é o cenário atual da problemática, a gente olha para o passado e enxerga, entende alguns artefatos, né, que eram ditos acessíveis, entende a situação do presente e faz algumas previsões do futuro. Então a gente conseguiu ter esse mapeamento mais amplo e ter mais contato sobre esse problema. Um outro ponto que a gente fez com relação à pesquisa de dados secundários a gente sentiu a necessidade de entender como é que se deu o processo de aprendizado da pessoa surda, né? Como é que a língua de sinais aí, que é o principal dessa solução, como é que ela evoluiu ao longo do tempo e como essa evolução, ela reflete nos dias de hoje, né? Porque a gente viu que, por exemplo, o fato da Libras ter sido reconhecida como uma língua oficial do Brasil somente em 2002 e regulamentada só em 2015, a gente tem pouco mais de 15 anos de diretrizes de uma língua, o que é muito novo, né? Então isso já trouxe para a gente muitas hipóteses para a gente trabalhar na etapa seguinte. Mas ok, como é que a gente aprofunda nesse aprendizado, né? A gente teve muito conhecimento, a gente aprendeu muita coisa, mas ainda está um tanto desconexo, a gente precisa conectar essas coisas e se aprofundar. E a resposta para isso é justamente incluir o usuário nesse processo, né? Então a gente sai dali de literatura, de pesquisa, de dados secundários e vamos agora de fato emergir, conversar com as pessoas surdas, entender como é que esses pontos eles se conectam. Mas não é só colocar o usuário dentro desse processo da gente, né? A gente precisa definir algumas coisas que são muito importantes nessa etapa, que é qual é o perfil do surdo que a gente quer recrutar, né? De que forma a gente vai coletar esses dados, ainda mais no contexto do remoto. Como é que a gente vai conduzir essas entrevistas? Porque nem eu, nem Grilo, a gente é especialista do assunto. Então, traçamos algumas características que a gente considera importante recrutar e entender da pessoa surda, para no momento de exploratório a gente ter uma variedade interessante de perfis. Então, o uso que essa pessoa faz de Libras, qual o comportamento digital, a dependência que essa pessoa tem nas atividades do dia a dia de comunicação e com relação ao consumo. E aí, como eu falei, a gente precisava envolver especialistas, pessoas que entendem mais do assunto. A gente fez uma parceria muito boa com a Avoa Libras, que é uma empresa aqui de Recife, de intérpretes, e que eles deram um workshop para a gente sobre como a gente deve se comportar durante uma sessão dessa, de entrevista, por exemplo, com a participação do intérprete, qual a terminologia utilizar. Então, foi um alinhamento e um aprendizado muito interessante. Isso foi mútuo, né? Porque a gente pôde também passar para os intérpretes o nosso processo e qual é o objetivo que a gente tinha com cada etapa daquele diamante que eu mostrei anteriormente. Então isso foi muito, muito interessante, deu muito certo. Tá, tudo definido, mas a gente ainda não tá pronto. A gente precisa testar, né? Então, antes da gente de fato iniciar as rodadas de entrevistas, a gente realizou sessões de piloto, né? Então a gente fazia algumas sessões testes com alguns surdos para ajustar quais tempos da sessão, roteiros de entrevistas, dinâmica, né, além da participação do intérprete, a dinâmica do online, né? A gente precisava testar plataformas, é, como compartilhar, como manter visível o participante, o observador, o pesquisador. Então, tudo isso a gente conseguia fazer validar no piloto
para quando chegasse o momento, de fato, a gente ter, das entrevistas, a gente ter tudo isso bem alinhado. Então, lembra lá aquela crença inicial que a gente tinha, ela já foi atualizada aqui nesse momento. Depois que a gente realizou as primeiras entrevistas com as pessoas surdas, a gente conseguiu atualizar de um surdo que não era oralizado, ele passa a não ser oralizado plenamente. Ele pode se comunicar por texto, certo? Sem ser fluente, mas ele prefere sempre se comunicar em Libras. Então ele sai de uma pessoa que não sabia nada de português para que sabe um pouco, mas ainda prefere a Libras como forma exclusiva de comunicação. E a gente deu seguimento ao processo com essa proto-persona, certo? Que a gente criou a partir dessas pesquisas. Então a gente fez ideação, a gente prototipou, até o momento que a gente precisa voltar para conversar com essas pessoas para validar o artefato que a gente gerou. Então a gente chega no momento de é hora de validar, né? E aí? O que é que a gente faz agora? E aí, William? Pois é. Então é o momento que a gente tem que começar a se preocupar com o que é diferente, né, dessa fase de imersão para agora, porque agora a gente vai para o campo com a nossa ideia, com a nossa proposta de solução. A gente já está um pouco mais seguro, porque a gente passou por toda essa parte que Gutenberg narrou, mas a gente está de coração aberto, né, para novos desafios, porque a gente sabe que nem tudo está dentro daquele campo controlado. E esses desafios vieram. Então, alguns deles que eu vou narrar aqui, talvez foram os mais importantes. O primeiro dele era decidir o que validar. O que validar e como validar. Então, esse é um desafio em todo o processo de validação, independente de ser remoto, presencial, com público surdo, com qualquer outro tipo de público, mas ele é um pouco mais complexo dessa vez, porque nós tínhamos aspectos funcionais e também não funcionais para validar. Então, não era só usabilidade, né, mas a gente precisava validar também o entendimento do público surdo sobre a proposta de valor da nossa ideia. E mesmo a estrutura da aplicação e até coisas sobre se a tecnologia que nós usamos para entregar valor estava sendo bem assimilada ou da maneira como a gente imaginava que o público surdo ia estar assimilando. Então, era complicado a gente saber se as coisas estavam sendo validadas ou não. Outro desafio bem importante para a gente foi a plataforma. Então, como o Gutenberg falou, era para ser presencial, né? Nós estávamos preparados para fazer conversas olho no olho e veio a pandemia. E a gente precisava de uma plataforma onde o usuário ele pudesse usar uma tela externa, a chamada e também compartilhar o que estava fazendo. E, além de tudo isso, também ter o contato visual com os intérpretes, né? Porque a gente precisava estabelecer a comunicação com o público. E isso nos ocupou muito boa parte do tempo lá no começo para poder achar o melhor cenário e a melhor configuração de tudo isso. E falando em configuração, a gente ainda tinha um complicador que era essa própria configuração do ambiente, de como que eu vou, o que eu maximizo, o que eu compartilho, como é que funcionam as coisas, porque essa configuração do ambiente estava na mão do usuário. Se a gente fosse fazer ele presencial, nós estaríamos fazendo a configuração, o usuário só chegava e usava. E por mais simples que pudesse parecer fazer esse tipo de configuração, nós não podemos assumir que é uma coisa trivial devido à barreira da língua. Eu trago aqui um exemplo de onde a gente estava compartilhando, pedindo para o usuário compartilhar um protótipo, ele precisava maximizar e minimizar em determinados momentos, que não fazia parte do nosso teste de usabilidade. Em alguns momentos a gente perdeu o contato, o usuário perdeu o contato com o intérprete, e a gente não conseguia dizer para ele que era para clicar lá no botãozinho do maximizar ou do minimizar. E a gente tentava, às vezes, dizer para ele que olha, era como que funcionava o botão, o que era o botão, mas as barreiras de língua ali acabaram gerando um desentendimento que foi rápido, mas gerou uma tensão no meio do processo. E isso tudo nos leva ao talvez o maior desafio de todos ao fazer esse processo de pesquisa e validação, que é a sobrecarga cognitiva. Então, a adição de vários elementos de abstração pode trazer uma sobrecarga para o usuário, né? Então, a gente tinha que primeiro dizer para ele que a aplicação não era real. Olha, você está usando um protótipo, isso não é a aplicação real. Então,
e isso já gerava uma camada de abstração na cabeça do usuário. Depois a gente tinha que dizer que, olha, você vai executar um cenário aqui com algumas tarefas, com algumas atividades, ele também não é real, a gente vai te passar e você vai precisar executar. Então, ele já estava lidando com duas camadas de abstração. E, em cima de tudo isso, ainda tinha a própria comunicação, porque num teste presencial, a gente tem menos camadas de interpretação, né? Porque a gente depende, nesse cenário que a gente estava hoje, a gente dependia muito do contato visual do participante com a janela do intérprete. Às vezes essa janela fugia porque alguma coisa sobrepunha a outra e a gente acabava perdendo um pouco essa capacidade de comunicação. Então, o usuário ele precisava receber uma informação, agir em cima daquela informação, e às vezes aquela informação não era a mais correta, ou o usuário fazia uma interpretação um pouco diferente do que a gente estava esperando, ele entrava, mesmo ele vendo a janela do intérprete, ele meio que entrava num flow para executar as coisas que a gente tinha pedido, e a gente não conseguia trazer ele de volta. Então porque era muita coisa misturada, protótipo, cenário, e às vezes o entendimento não era mais adequado. E um outro exemplo foi quando em algum momento a gente estava conversando sobre os bonequinhos que são utilizados em algumas aplicações de Libras, né, como o Rentalk ou outros, que eu estava chamando de avatar. E o usuário entendeu como avatar o filme. E brevemente, também, durante um curto espaço de tempo, eu estava conversando sobre o avatar bonequinho e ele me respondendo sobre o avatar filme. E eu não percebi, ele também não percebeu que nós estávamos falando sobre coisas diferentes. Foi preciso o intérprete ter essa sacada para saber que, olha, vamos resetar essa parte da conversa, vamos retomar de algum ponto. Então, essa atuação do intérprete também foi fundamental para a gente estabelecer essa camada de comunicação. E como a gente resolveu, então, todos esses desafios dentro do processo de validação, né? Ou pelo menos esses mais principais. A parte do como validar, a gente resolveu gerando muitas hipóteses e avaliando elas de acordo com uma técnica que a gente chama de Risk Assumption Test, que a gente avalia tudo aquilo que a gente precisa validar de acordo com o risco que ele vai trazer para a nossa aplicação. Então, esse risco ele é medido cruzando probabilidade dessa hipótese estar errada com o impacto que ela vai gerar na nossa aplicação se ela não estiver errada. Se a hipótese estiver errada. Então, a gente fazia avaliação de todas essas hipóteses para saber por onde começar a validar e, principalmente, saber o que era mais crítico dentro desse universo de várias possibilidades que a gente estava testando. E depois, para cada um deles, a gente definia um tipo de experimento mais adequado. Então, alguns experimentos foram com protótipos mesmo, outros foram com simples avaliações de vídeos. Cada tipo de hipótese tinha um tipo de experimento mais adequado. Para saber também, conseguir ter essa percepção se as coisas tinham sido validadas, se a gente tinha uma segurança para ir adiante, a gente estabeleceu um processo de feedback constante. Então, e esse feedback constante aconteceu de diversas maneiras. Uma delas foi a prática de realizar uma breve reunião de lições aprendidas logo em seguida das entrevistas. Então, a gente terminava as entrevistas, os testes, e a gente ficava, principalmente os pesquisadores, e os intérpretes, a dupla de intérpretes, a gente ficava ali fazendo uma troca sobre o que tinha acontecido. Eles nos traziam uma outra camada de entendimento sobre o que tinha acabado de acontecer. E a gente acabava descobrindo ali o porquê de determinadas reações do usuário, né? Eles não estavam ali só interpretando Libras para a gente, eles estavam interpretando todo o cenário. E era um bate-bola, porque eles iam nos trazendo algumas coisas que só eles perceberam, a gente trazia alguns questionamentos do ponto de vista de design, e a gente ia ali se entendendo e tentando achar a melhor explicação para as coisas que a gente gostaria. Sobre a plataforma, o Zoom foi o que atendeu melhor as nossas necessidades, né? Porque ele era um dos únicos a ter a opção da janela flutuante para quem tinha só um monitor. Então, isso a gente fazia com que o usuário surdo não perdesse o contato visual com o intérprete.
Mas mesmo assim o Zoom não é perfeito, né? Todo mundo aqui acho que usa e sabe que ele não é nada intuitivo, ele não é consistente, às vezes do nada uma coisa sobrepõe a outra e você acaba tendo alguns problemas. Das opções que a gente tinha, ele foi a que melhor atendeu, mas mesmo assim a gente ainda teve alguns comportamentos inesperados ao longo do processo. E por isso mesmo, por causa justamente dessa inconsistência e falta de intuitividade do Zoom, a gente preparou um material de apoio para mostrar para o usuário a configuração, como a gente gostaria que ele configurasse o ambiente. Então, antes de toda a conversa, a gente primeiro apresentava esse material de apoio, que era um passo a passo, dizendo, você vai clicar aqui, você vai clicar lá, depois você vai precisar compartilhar, é o botão verde, quais são os botões que vão ser utilizados, só para a gente usava isso como uma interface de mediação da nossa conversa, para se certificar de que ele tinha entendido tudo. A partir do momento que a gente passou a usar esse material de apoio, a gente começou a eliminar alguma daquelas camadas cognitivas de barreira de comunicação. Mesmo assim, a gente ainda tinha um esforço bem grande a ser digerido, né, durante os dois lados da conversa. E o que a gente, em algum momento, logo após as primeiras conversas, onde a gente sentiu que isso estava muito forte, essa carga cognitiva, a gente passou a se preocupar em quebrar as etapas, evitar ao máximo as abstrações e, principalmente, se certificar do entendimento. Então, primeiro eu explicava lá a questão do setup, depois eu explicava a questão do protótipo, e eu só vou para a próxima camada de abstração dos cenários quando eu tenho uma certeza absoluta de que ele entendeu qual é o que eu gostaria que ele entendesse sobre o cenário. E aí só depois que eu passasse pelo cenário eu ia para as atividades. Então a gente tinha esse feedback para saber se eles estão entendendo realmente aquilo que a gente está passando. E com isso a gente conseguiu achatar um pouco e remover algumas dessas camadas. E no fim, trazendo aqui para vocês um pouco dos resultados do nosso processo, aqui é um print screen da nossa plataforma, da gente fazendo a validação com os usuários surdos. Então, aqui para vocês entenderem, aqui de cima para baixo, ali em cima tem os dois intérpretes. Então, um estava interpretava o que os pesquisadores falavam para os usuários surdos, outro interpretava a volta, né? Então, o que o usuário estava sinalizando para o pesquisador. Tá eu e Gutenberg na sequência, um dos participantes, um dos usuários, estava executando o teste, e mais a gente trazia alguns participantes extras, que às vezes eram o próprio pessoal de desenvolvimento, o líder técnico do nosso projeto, o cliente que estava olhando a parte de negócio, e no meio o protótipo que a gente estava testando. Foram mais de 1000 minutos aí de gravações depois, porque a gente fez essa validação em mais de 20 sessões com usuários surdos. A gente precisou fazer 5 pilotos, e esses pilotos eram geralmente feitos com colaboradores surdos do César, para a gente poder ter certeza sobre se o nosso procedimento de pesquisa estava adequado. Então a gente fez alguns com eles antes de toda vez que a gente mudava alguma coisa no teste, a gente fazia um piloto para saber se a gente estava seguro sobre aquilo. A gente levantou aí 19 hipóteses, 15 foram confirmadas, né? Essas 4 que não foram confirmadas depois, a gente criou novas alternativas, mas a gente começou a funilar, então, as coisas que eram mais críticas dentro da nossa aplicação. E ao fim de tudo isso, lembrem que essa persona, ou a nossa, não é nem persona, né, mas aquela visualização que a gente tinha do usuário que estava do outro lado, que era o usuário público do nosso produto, ela foi mudando muito, e muito rapidamente ao fim de cada rodada de pesquisa. Então a gente começou de uma maneira muito ingênua lá no início, acreditando que a gente estava lidando com um usuário com aquele perfil que era totalmente não oralizado, que usava somente Libras, mas à medida que a gente foi cruzando o que a gente obteve do usuário com o que se esperava do negócio, a gente começou a achar detalhes muito importantes dentro do perfil do usuário que eram muito mais interessantes, mais relevantes, conectavam mais com a nossa visão de produto. E a gente foi entendendo, e isso veio de um entendimento que
às vezes, quando a gente entra, vou desenvolver para a comunidade surda, vou desenvolver para um usuário surdo, a gente acaba achando, poxa, o usuário surdo está tudo dentro do mesmo perfil, né? Mas não é. Dependendo de diversos fatores, como aqueles que Gutenberg trouxe, nós vamos ter usuários surdos com diferentes necessidades, com diferentes contextos, com diferentes dores para serem sanadas. E, no fim, para o nosso produto, o perfil que mais fazia sentido era esse, de um surdo que não é oralizado completamente, ele prefere se comunicar em Libras em situações mais complexas ou sensíveis, mas ele prefere se comunicar em português em situações mais simples. Então, isso vem até de algumas conversas que a gente teve com usuários surdos, onde a gente perguntava, poxa, e no WhatsApp, como é que tu como é que tu conversa com os teus amigos? Aí eles, olha, quando é zoeira, eu digito mesmo, mas quando é algo sério, eu mando um vídeo, e aí eu mando um vídeo sinalizando em Libras. Então, essas percepções vieram todas da pesquisa. E para o nosso produto fazia sentido isso, não ser um surdo oralizado plenamente e que ele conseguia trafegar um pouco em português, porque a gente estava pensando numa plataforma de suporte para resolver problemas técnicos com dispositivos, com softwares, e ele não ia. Se ele não soubesse um mínimo de português, ele não teria conseguido atravessar o mar da internet inteiro para chegar na página do nosso cliente. Então, ele precisava saber o mínimo de português para conseguir navegar numa internet que não é acessível até chegar lá no nosso balcão de atendimento, digamos assim, né? E para fechar, então aqui um resumo de tudo que a gente aprendeu e quais são as boas práticas que a gente acredita que deveríamos ter ao conduzir um processo remoto focado em pessoa surda. Algumas delas já são recomendações para qualquer tipo de pesquisa, mas fazem muito mais sentido quando a gente está trabalhando com esse tipo de público. Primeiro é fazer piloto. Então, acredite que algo vai dar errado e você precisa descobrir o que vai dar errado antes, o mais rápido possível, ou pelo menos já estar preparado para as coisas que precisam dar errado. Então, não vá direto para a coleta de dados, porque pode ser que os primeiros dados a serem coletados, de alguma maneira, vão acabar se inviabilizando. Elaborar materiais de apoio, não confie na sua comunicação direta. Quando você está trabalhando com um público que tem uma língua diferente da sua, a sua abstração, seu modelo mental é completamente diferente, então pode rolar um desentendimento. Então, tudo que você precisa que seja a base daquilo que você vai fazer, deixe ele registrado, elabore um material que possa ser a interface de comunicação entre vocês. Certifique-se do entendimento. Esse foi o nosso principal aprendizado com a comunidade surda. É muito legal ver como o surdo, ele se preocupa que você entenda o que ele está falando, porque ele sabe que tem um intermediário entre você e ele, então ele faz a sinalização em Libras, o intérprete fala para você, e ele logo em seguida vem. Você entendeu mesmo realmente aquilo que eu quis falar? Tem certeza que entendeu? A gente pegou isso do comportamento dos nossos usuários e colocou no nosso processo de pesquisa. A gente passou a se certificar do entendimento de todas aquelas camadas de abstração para poder deixar mais simples e a gente ter um alinhamento sobre o que está sendo feito. Envolver especialistas, então, nós não somos especialistas nessa área, então a gente trouxe pessoas que estão dentro da comunidade, nós envolvemos colaboradores surdos e evitar a abstração. A gente tem um modelo de pensamento diferente do nosso usuário, então lembre-se disso na hora de ficar criando abstrações e camadas cognitivas. Esse não foi um trabalho que foi só feito por nós, né? Foi um trabalho feito a muitas mãos, e a gente queria, para encerrar mesmo, trazer aqui 2 depoimentos de pessoas fundamentais dentro desse processo. O primeiro deles foi uma das intérpretes que trabalhou com a gente, da Voar Libras, e eu queria que eles trouxessem qual foi o sentimento deles participar de um processo de design com pessoas surdas para geração de um produto para essa comunidade. Stephanie E agora? Estou aqui representando uma empresa especialista em comunicação com a pessoa surda,
com foco em língua de sinais. Eu percebo que, na minha experiência como intérprete de Libras, a maioria dos nossos clientes tem interesse em contratar o profissional, porém não quer saber quem é esse sujeito surdo e sua língua. E isso é um fator limitante na experiência desse cliente com a nossa participação dentro do seu projeto. Trabalhar com a equipe de designers do César nos proporcionou uma experiência de rede que valida também para a gente a importância dessa integração. Veja, eu não sei se compreendi bem, mas o designer, ele é um profissional responsável em resolver problemas complexos. E o que seria mais complexo do que uma língua e seus sujeitos, sua cultura e o povo envolvidos nela? Estamos participando de um projeto que está criando aí um produto que vai melhorar a experiência do usuário surdo. Mas já nas entrevistas eu consigo perceber que o fato de a equipe de intérpretes e a equipe de designers dialogar antes e depois dessas entrevistas já proporcionou ali para o entrevistado surdo uma experiência de comunicação incrível. Bom, esse é um resumo da nossa participação dentro desse projeto. Espero que vocês tenham gostado e até breve. E a gente não podia deixar de encerrar sem mostrar o depoimento de um dos usuários, né, que foi um dos colaboradores do César, que participou de diversos pilotos, para fechar com chave de ouro. Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Paulo Rodrigo. Este é o meu sinal na comunidade surda. Eu trabalho no César e sou administrador na área do departamento pessoal. Então, sinto como é importante a proposta do projeto de vocês. Esse projeto que visa auxiliar os surdos em sua comunicação visual. Porque nós sofremos sempre com várias barreiras comunicacionais. É importantíssimo estimular a melhoria desse setor para os surdos. Nós, ou seja, eu e a comunidade surda, agradecemos a vocês pelo apoio e incentivo em melhorar as tecnologias para os surdos. A acessibilidade é um setor importantíssimo. Muitíssimo obrigado. Tchau, tchau. E era isso. Muito obrigado. Desculpa aí pelos problemas técnicos. Valeu, gente. Obrigado.